Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu novamente para dar continuidade ao estudo do livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. E hoje nós vamos continuar com o tema Bases para uma Boa Educação. No vídeo anterior, nós mencionamos algumas daquelas bases, que o Caligares aponta. Hoje ele vai falar de outras bases, mas ele começa dizendo o seguinte, sobre os métodos educacionais, que a gente tem que ter cuidado porque nem todos os métodos atendem a todas as crianças, porque as pessoas são diferentes. Ele até faz uma comparação bem interessante, que é assim, não adianta você querer vestir uma roupa, manequim 50, se você usa 24, né? Então, é a mesma coisa, uma criança de 3 anos vai ter necessidades diferentes de uma criança de 7, 8, etc. No entanto, tem certas coisas que a gente pode, grosso modo, utilizar. Então, a primeira base que ele diz é o treinamento para a liberdade. E aí ele diz assim, abre aspas, utilíssimas neste sentido as vivências de autodisciplina. Exemplo, deixar frutas, doces e guloseimas ao alcance da criança, para que ela aprenda a dominar a gula. Conceder-lhes mesada para que se habitue a controlar os gastos, a par de dar horas certas para levantar e dormir, comer, tomar banho, permitir que ela própria estabeleça seus horários para o estudo e recreação. É lógico que aqui a gente tem sempre que flexibilizar, porque, novamente, tem crianças que elas são mais disciplinadas de uma forma inata do que outras. Então, por exemplo, você pode deixar lá uma guloseima e ela não vai comer se o papai falar para ela que não é para comer. Ela vai esperar o horário certo. Ela vai saber que tem o horário do almoço, tem o horário do banho e ela atende automaticamente. Outras não. Então, nesses casos, os pais vão ter que dar um direcionamento mais firme. E veja, firme não quer dizer com violência, mas firme quer dizer para que a criança realmente entre naquele ritmo. E aí o Caligares continua. É preciso, porém, ter o cuidado de não atribuir à criança maior soma de responsabilidade do que poderia suportar, evitando expô-la ao risco de acidentes ou submetê-la a tensões que lhe prejudiquem o psiquismo. Bom, o segundo ponto, disciplinar sem causar ressentimentos. Olha que importante esse ponto aqui, né? Abre aspas. As crianças muitas vezes não toleram o fato de serem as únicas pessoas no lar sujeitas a ordens constantes, sentindo-se restringidas em sua liberdade pessoal. Uma boa medida para obter disciplina dos filhos é explicar-lhes que todo mundo tem deveres e responsabilidades que devem ser cumpridas. Então, assim, para a criança é muito complicado se o irmão pode e ela não pode. Agora, se você explicar para ela que o que o irmão pode é porque ele já atingiu uma certa idade, já tem condição, né, de atender aquela ordem, aí ela vai entender mais facilmente. Continua o Caligares. Se dissermos a uma criança, pare de brincar e venha jantar agora, olha que é tudo no imperativo, né? Pare, venha. Ela poderá revoltar-se e pensar, essa gente grande só vive mandando. Mas, se lhe dissermos, está na hora do jantar, causar-lhe-emos menos ressentimentos, porque já terá aprendido que os adultos também são sujeitos às mesmas regras. Então, assim, não é diferente eu falar venha e eu disser tá na hora? A criança vai, mesmo que de início ela não queira, porque para ela, por exemplo, se ela está brincando, é muito mais interessante brincar do que ir jantar. Mas com o tempo ela vai, aí vem o irmãozinho, vem todo mundo, o papai, a mamãe, ela vai aceitar essa determinação com maior facilidade. Terceiro ponto, ordens de acordo com o grau de maturidade do educando. Abre aspas.
Os pais devem saber mandar. Na infância, a ordem deverá ser firme. Os pequenininhos, né? Os menores, né? Segundo Caligares, não é para deixar a critério da criança fazer ou não fazer. O pai deve ser firme, porque os pais é que sabem o que é melhor para elas. Aí ele continua: está na hora de você ir para a cama. Está na hora. E se exigirá obediência, sem qualquer justificativa ou consideração sobre a ordem dada. Porque nessa idade, quer dizer, até 6 anos, 5, 6 aninhos, a criança deve obedecer, simplesmente. É o que é a forma como Caligares coloca. Mas aí ele vai continuar dizendo assim, que a partir dos 6, 7 anos, entretanto, será preciso que as exigências se façam acompanhar de motivos, para que a criança saiba por que umas tantas coisas não lhe são permitidas. Ou melhor, são permitidas e outras não. No caso do adolescente, por exemplo, né, vamos lá. Eu posso dizer para a criança, não, você não vai sair sozinho. Uma criança pequena. Por quê? Aí eu preciso explicar por que ele não vai sair sozinho. Os riscos, ele pode ser atropelado, ele pode ser raptado. Então eu preciso explicar para a criança essas coisas. E a criança vai pouco a pouco entendendo. Ao adolescente, em especial, agora a criança já está com 12, 13 anos. Quando tenhamos que dizer não, é imperioso que lhe informemos honestamente a razão da interdição. Por que é que eu estou dizendo não para a criança ou adolescente? Motivos aceitos conduzem à docilidade, evitando frustrações, rancores e as clássicas cenas de rebeldia. Eu vou aqui citar um exemplo da minha experiência pessoal. Bom, eu tive 4 filhas, então todas atualmente são adultas, todas passaram pela adolescência. E é muito comum, na adolescência, eles virem com argumentos assim, mas todo mundo faz, por que só eu não faço? Só eu não posso, todo mundo pode. E, bom, só que nem sempre esse todo mundo a gente podia pegar ao pé da letra. Então eu costumava dizer, todo mundo menos você. Então já não é mais todo mundo. E se os pais permitem que os seus amiguinhos façam determinadas coisas que será prejudicial para eles no futuro, eu sinto muito. Mas eu amo você o suficiente para te dizer não, porque eu sei que o não para você é importante. Se eu permitir tudo, isso lá no futuro vai ser ruim para você. Então, porque eu te amo, que eu não vou permitir que você faça o que você está pedindo para fazer. E por aí vai, né? O outro ponto que ele diz, distinguir entre o essencial e o secundário. Olha só que interessante, o que é essencial e o que é secundário. Porque muitas vezes, às vezes a gente quer dar ordens que não são tão importantes. E, no entanto, a gente flexibiliza o que é essencial. Então, o essencial é o que não pode deixar de ser feito. E o secundário é o que a gente ainda pode negociar. O Caligares diz assim, as faltas graves e como tais devem ser consideradas aquelas que atentam contra as leis divinas. Essas devem ser corrigidas com o devido rigor. Então, vamos esmiuçar isso aqui. O que é uma falta grave? E aí ele associa a falta grave com as leis divinas. A gente sabe que as leis divinas estão lá nos 10 mandamentos. Então, por exemplo, roubar, matar, trair, né? Mentir, são faltas graves. Então, essas faltas nós devemos corrigir com o devido rigor. Porque se a gente deixa uma criança maltratar, por exemplo, um animalzinho, hoje ela maltrata o animal. E amanhã ela vai maltratar um adulto. E pode ser que ela vai maltratar você. Eu tenho um amigo que eu segui muitas orientações dele quando as minhas meninas eram adolescentes. Ele era um diretor de escola e uma vez ele estava lá em casa e comentando o seguinte, que muitos pais, por amar demais, e aqui eu vou botar o amar entre aspas, porque isso não é amor, quando você super protege o teu filho,
ainda que ele esteja fazendo coisas absolutamente inaceitáveis. Então esses pais iam na escola e brigar com o diretor, com ele próprio e com os professores. E esse meu amigo dizia assim: esses pais estão criando a cobrinha no bolso. E é certo, quer dizer, quando uma criança não aprende limites, que ela quer fazer o que ela quer fazer, do jeito que ela quer fazer, da hora que ela quer fazer, a primeira vítima vai ser o próprio pai, a própria mãe. Por isso é que ele diz, é uma cobrinha. Ele põe no bolso, na hora que ele vai botar a mão no bolso, a cobrinha vai morder ele, né? Então, olha que imagem interessante que o meu amigo dizia. E aí o Caligares continua. Já as faltas de menor importância não devem dar ensejo a punições, e sim a uma palavra de advertência ou de orientação. Se é uma falta que não é falta, tá? Tá errado. Mas você não precisa punir. Você conversa, senta com a criança, explica, né? Vê qual é o raciocínio da criança para ter feito aquilo. Porque isso também é importante. Às vezes, o que se passa na cabecinha da criança ou do adolescente não é o que se passou na cabeça dos pais. Então vamos ouvir, vamos ver o que a criança está pensando a respeito daquilo que ela fez. E aí ele continua, castigar de forma idêntica uma falta de honestidade consciente, quer dizer, a criança cometeu uma falta de honestidade, ou melhor, ela foi desonesta, mas ela sabia o que ela estava fazendo. E aí a criança faz alguma coisa desonesta, mas ela não tem consciência daquilo. Então você não pode equiparar, né? Então por isso que é importante ouvir a criança. Então ele fala que isso não leva a criança a perceber a hierarquização das exigências que a gente faz para ela. Por exemplo, criança, é muito comum a criança pequena chegar em casa com o objeto do amiguinho. Ela pegou a borrachinha, pegou o lápis, pegou o caderno, levou para casa. Isso é roubo. Mas para ela talvez não seja. Talvez ela não veja isso como um roubo. Então, agora, os pais, se eles ficam cegos para essa situação, isso vai passando, daqui a pouquinho já não é mais uma borrachinha, daqui a pouquinho já não é mais um simples lápis. A coisa vai tomando vulto. Então é preciso que os pais observem, e por isso que se faz necessário que o pai verifique o material escolar da criança. E se for o caso, faz a criança devolver aquilo. E faz a criança devolver e ela entendendo o seguinte: você gostaria que o teu amiguinho pegasse a tua borracha, a tua lancheira? Porque é a lei de Deus: não façais ao próximo aquilo que você não quer que ele faça para você. Então a gente vai orientando a criança e fazer com que a criança arque com os resultados da sua conduta. Isso é muito importante. O outro ponto que o Caligares cita: controle das determinações. Aí ele vai dizer: ordem dada deve ser para valer. Se eu dou uma ordem para a criança, aquilo não pode valer de manhã e não valer de tarde. Por isso é que, quando eu vou dar uma ordem, ou uma determinação, que é a palavra que ele usa, eu preciso antes pensar: por que é que eu estou exigindo isso? Isso realmente é essencial, é importante? Eu vou conseguir bancar essa determinação, essa ordem? E o Caligares fala: não se pode mudar de ideia apenas para livrar-se de choros e lamentações. Porque quando eu dou uma ordem, se eu sei que aquela ordem é importante, eu vou conseguir fazer aquela ordem valer até o fim. Então a criança pode se espernear, pode fazer birra, pode se jogar no chão, e eu não vou ceder. Gente, isso é muito importante. E por que eu não vou ceder? Porque se eu ceder, dali a pouquinho, ela vai fazer pior. Porque ela vai interiorizar que, se eu bater pé, o meu pai cede, a minha mãe cede. Então ele não pode ter essa percepção. Continua o Caligares. Cumpre, por outro lado, verificar se está sendo respeitada e como.
se a ordem, né, está sendo verificada e como. Esse controle não deforma nem mutila a personalidade do educando. É prova de interesse pelo seu aperfeiçoamento. Então, trocando em miúdos, quando a criança percebe que a ordem que o pai está dando é para torná-la uma pessoa melhor, a vida não vai ter que castigá-la lá na frente, ela vai perceber que isso é prova de amor dos pais. Gente, dizer sim para uma criança sempre não quer dizer que a criança vai te amar mais. E outra coisa, às vezes os pais têm tanto medo dos filhos não os amarem que eles cedem tudo. Isso não é bom para a criança, nem é bom para os pais. O pai e a mãe não são amiguinhos das crianças, eles podem ser amigos, quer dizer, terem um respeito, criarem os filhos de tal forma que os filhos vão entender que eles são dignos de respeito. Mas a criança pode ter 500 amigos, mas pai e mãe eles só têm um. Então o pai e a mãe têm que agir como pai e mãe, não como amiguinho, como a gente tem visto por aí. Em caso de desobediência, é urgente aplicar a sanção devida. O que é a sanção? É a punição devida. Nem uma punição excessiva, nem uma punição que a criança vai dar de ombros. Não doeu, né? A criança fala isso, não, nem doeu. Então ela precisa entender que aquela punição, ela não quer repetir o ato, porque aquela punição ela não quer receber outra vez. E o Caligares ainda continua. Da impunidade decorrem o abuso e a irresponsabilidade. Forte isso, né? E o último ponto que o Caligares levanta é o acordo entre os pais. Abre aspas. Não há inconveniente em que os pais manifestem diferenças de opinião, mesmo diante dos filhos. Olha só, e aqui é de diferença de opiniões, não no que é essencial, não no que diz respeito à educação dos filhos, porque nós somos pessoas diferentes. Eu até diria que é muito importante que os filhos percebam que papai é diferente de mamãe e mamãe é diferente de papai. São pessoas diferentes. Agora, essa discordância não pode vir com ofensas pessoais, com desrespeito. Porque ao discordar do pai, do marido ou da esposa, com respeito, a criança vai estar aprendendo a dialogar. Isso é importante para ela. E ele continua ainda. As crianças deverão aprender mais cedo ou mais tarde que os adultos também são humanos e que o desacordo entre eles é um acontecimento comum na sociedade. Ser-lhe-á até muito útil verificar que os pais conseguem conciliar pontos de vista opostos. Eu acho esse trecho aqui super importante, principalmente na atualidade, que as pessoas não estão conseguindo aceitar que o outro seja diferente dela. Só aceita a opinião do outro se o outro pensa igual a ela. É isso que a gente está vendo na sociedade, né? E isso é péssimo, porque nós somos diferentes. Então, se eu quero que o outro pense exatamente igual a mim, para que conversar? Eu já sei qual é a opinião dele, ele já sabe qual é a minha opinião, então eu preciso entender que o meu vizinho vai ter opiniões diferentes da minha, e eu preciso aprender a ouvi-lo, meu vizinho, o meu parente, qualquer pessoa. Eu vou aprender a ouvi-lo, não que eu tenha que concordar, mas eu vou ter que entender o ponto de vista, aceitar ou não. E isso não quer dizer que eu vá ficar de mal com meu vizinho, com meu parente. Continua o Caligares. Em assuntos relacionados com os filhos, porém, sobretudo a aplicação de punições, é absolutamente necessário que os pais demonstrem um acordo perfeito, ainda que essa unidade lhes custe o sacrifício do amor próprio. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos educando, e aí eu vou citar um exemplo da minha família. Eu e meu marido, quando a gente divergia de alguma coisa, né, ele achava que podia flexibilizar ou não, ou vice-versa, nós
falávamos com as crianças, nós vamos conversar e depois a gente dá a resposta para vocês. E a gente conversava. E a gente quebrava o pau, entre aspas, né? Não, eu não concordo com isso, não, eu não concordo, eu acho que está sendo muito rígido essa regra. Não, mas eu acho que agora você está sendo liberal demais. E a gente ia acertando as arestas, de modo que quando a gente fechava a nossa decisão, não adiantava a criança vir chantagear a gente, porque isso é uma coisa que a criança faz, né? Papai disse não, então eu vou pedir para mamãe. Mamãe disse não, então eu vou pedir para o papai. Depois que elas sabiam que o papai dizia, a mamãe também ia confirmar, porque a gente já tinha conversado antes. E com isso elas aprenderam, no decorrer da vida, que sim, sim, não, não. Pronto, acabou. Agora, as regras que valem para uma criança de 5 anos não são as mesmas de uma criança de 7, de 8, de 10. Então, à medida que elas iam crescendo, a gente ia voltando a conversar para ver até onde a gente podia ceder. E deu tudo certo, gente. E quando eu falo que deu tudo certo, não quer dizer que a gente não teve crises, que a gente não teve birra, que a gente não teve alguns conflitos. Tem. Só que a gente mantém ali, né? E aí as coisas pouco a pouco vão sendo sanadas automaticamente. Essa maneira de agir impedirá que os filhos recorram ao conhecido recurso de lançar a mãe contra o pai e o pai contra a mãe, dividindo para reinar. Não é forte isso, mas é o que acontece. Infelizmente, é o que acontece. Porque as crianças são muito inteligentes. Eles sabem manipular. E nós precisamos mostrar para eles que nós não somos manipuláveis. Isso é super importante para as crianças e para nós também. E também com isso diminui muitos dos atritos entre os casais. Os casais devem estar unidos, mesmo nas suas diferenças. Bom, gostaram? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.